Boa noite, amados irmãos, espero que estejam todos bem por aí. É uma alegria podermos estar juntos mais uma vez e poder cultuar ao nosso Deus. E sim, eu espero que você do outro lado e do lado de cá, a gente possa nesse tempo sim, levar os nossos pensamentos, o nosso coração ao Senhor. E o Senhor tem, através da sua palavra, muito a nos ensinar, a nos mover. E sim, meus irmãos, espero que cada um esteja crescendo. Eu tenho desafiado os irmãos a ler o livro de Provérbios e até mesmo levantar um pouco mais cedo e se entregar a essa leitura, um estudo da palavra do Senhor. E sim, meus irmãos, assim como toda a palavra de Deus, que a gente possa sim encontrar os motivos para louvar, para engrandecer ao Senhor, que Deus possa nos dirigir nisso. E eu espero que você esteja sim louvando ao Senhor, participando da obra de Deus, servindo ao Senhor com alegria e que a palavra do Senhor esteja transformando a sua vida. Então, meus irmãos, nós queremos já passar para a nossa mensagem nessa noite e, antes de tudo, quero mais uma vez agradecer os esforços que os irmãos têm feito por tentar ajudar, tentar fazer alguma coisa, e eu sei, no coração desses irmãos tem algo muito bom. Eu louvo a Deus pela vida deles e eles desejam glorificar ao Senhor, exaltar ao Senhor e demonstrar, e nós temos visto as respostas que as pessoas estão dando quando recebem uma cesta básica com alimentos. Os irmãos estão pensando também na distribuição de marmitas em alguns lugares que veem pessoas que estão necessitando. Então nós estamos vendo essa necessidade, os irmãos estão trabalhando, muitos irmãos, não vou citar o nome de nenhum aqui, mas muitos irmãos estão trabalhando e se esforçando para que as pessoas possam receber algo que necessitam, uma necessidade suprida, e tem se esforçado muito para isso. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, pelo coração e pela atitude de fazer. Os irmãos não só estão dizendo precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, mas estão agindo assim, estão fazendo, e como é bom ver a igreja se mobilizando, reagindo à necessidade. Mas eu sei, meus irmãos, e sempre é importante nós enfatizarmos isso, o interesse de tudo isso, o desejo profundo no coração, o íntimo do nosso desejo é que essas pessoas possam encontrar-se com o Senhor. Eu quero dar um exemplo até mesmo, os irmãos em Paraisópolis estão trabalhando lá também, os irmãos conhecem muitos deles, mas eles estão trabalhando também dessa maneira. Mas uma coisa que temos visto que acontece por ali é que toda vez que alguém se converte, entrega a vida ao Senhor, eles passam um tempo por ali, mas acontece algo. Muitas das famílias que às vezes estão numa situação que não é boa ali, eu sei que tem muitos lugares bons por ali, mas uma situação que não é boa, logo a sua vida é mudada. Quando ela conhece Cristo, conhece a palavra de Deus, a palavra do Senhor vai transformando a sua vida, vai moldando a sua vida, e logo ela vai viver uma vida melhor, ela encontra novos lugares até mesmo para morar, ela sai e ela procura uma vida melhor. E isso é tão bom, meus irmãos, ver, e desejamos isso também. Não queremos manter as pessoas em certa situação na sua vida e vê-los que sempre vão precisar. Até temos dito para as pessoas que nós temos ajudado, um dia você vai fazer isso também, você vai ajudar outros a que possam ter suprido a sua necessidade. Então o desejo, meus irmãos, sim, é que as pessoas conheçam o Evangelho, a palavra do Senhor, e não estou dizendo, meus irmãos, para a nossa vida aqui, que a gente vai se preocupar apenas com essa vida, mas que a pessoa faça uma entrega pessoal ao Senhor Jesus, tenha um encontro pessoal com o Senhor, tenha certeza no seu coração da sua salvação em Cristo, entrega-se ao Senhor e vive esta vida confiado em Deus, confiado no Senhor, e eu sei que pode ser bênção para a vida dos outros. Então, o Evangelho sendo pregado às pessoas, e nós vimos na semana passada o apóstolo Paulo dizendo, nós estamos lendo o livro de Filipenses, e ele diz, para mim o viver é Cristo. E ele estava dizendo sobre aquela dúvida, se vivo neste mundo ou se vou para o céu, que é melhor para mim. E claro, meus irmãos, nós percebemos que ele compreendia muito bem. O Senhor tinha um desejo, um propósito em seu coração para o apóstolo Paulo, e tinha colocado no coração do apóstolo Paulo. Ele era um homem determinado em sua vida, que lutava para o alcance do Evangelho. Ele saiu pregando a palavra de Deus em muitos lugares. E sim, meus irmãos, que nosso coração esteja sempre com este foco. Nós queremos sim que a palavra de Deus chegue aos corações, que as pessoas tenham a vida realmente transformadas. Claro, que as pessoas possam ser moldadas a partir da palavra de Deus com a palavra do Senhor. É importante isso, meus irmãos, porque sabemos, nós
nos prestamos apenas a uma obra de caridade em si. Eu sei que tem muitos lugares, eu fui no mercado há pouco e eu vi lá algumas pessoas que estão na porta do mercado recolhendo alimentos para distribuir. E que bom, é um bom trabalho, nós apoiamos, nós gostamos que as pessoas façam isso. É bom ver como o nosso povo é tão solidário, quer ajudar as pessoas e encontra maneiras. A igreja deve fazer isso também, isso é muito importante, mas não ficamos apenas na questão de auxílio social. Nós queremos fazer isso com um propósito maior, que as pessoas possam ter as suas vidas transformadas através da palavra de Deus. Então vem a questão do nosso testemunho, da nossa vida, em que nós queremos sim que as pessoas conheçam a Cristo, conheçam o Senhor Jesus, tenham um encontro pessoal com o Senhor e passe pelo novo nascimento. Esse é o desejo do nosso coração quando nós avançamos como igreja. Então cada ato que fazemos com este fim. Louvamos a Deus pelos irmãos que têm trabalhado e têm tido esse desejo em seu coração também. Continue, meus irmãos, sempre fazendo o melhor que você pode para o Senhor. E eu fico muito feliz quando vejo pessoas que se esforçam ao máximo e fazem todo o esforço, as fazem além dos seus limites até. Nós temos visto isso acontecer e até lembrei ali dos irmãos da Macedônia que rogaram, né, que Paulo aceitasse as ofertas dele, e o apóstolo Paulo faz questão de dizer ali na carta de Coríntios, nós vamos citar um pouco isso na mensagem hoje. Na carta de Coríntios ele diz que esses irmãos, eles davam além do que podia, porque eles eram extremamente pobres, mas eles não mediam esforços, eles queriam ajudar. Que bênção quando nós vemos isso. E era justamente uma situação assim, que as pessoas estavam passando necessidade e a igreja se mobilizou para ajudar outros. Parabéns, meus irmãos, Deus abençoe a todos, continue firme no propósito de servir ao Senhor, faça a sua parte. Por favor, entenda isso, não fique parado apenas esperando que a vida aconteça, mas tome uma atitude, faça alguma coisa, eu sei que você pode fazer algo. Estamos vivendo um tempo em que nós vivemos uma pandemia, é dito isso, nós estamos esperando que logo possa passar, e a gente tem visto se marcar datas e mais datas, e, claro, a vida precisa ser preservada, as coisas precisam ser tomadas com muito cuidado, e nós queremos que seja assim, mas percebemos, meus irmãos, a vida tem que continuar, tem que prosseguir, e nós temos que conviver com isso tendo sabedoria. E eu espero que cada um possa tomar o máximo de cuidado possível. É importante, ore, meus irmãos, pelos nossos governantes. Pastor, o senhor tem insistido com isso, e é verdade, meus irmãos, a palavra do Senhor nos instrui a oração. O povo de Deus deve orar e colocar a sua própria vida diante do Senhor e depois colocar a vida daqueles que governam sobre nós. E sim, pedir pelo nosso presidente, pedir pelo nosso governador, pedir pelo nosso prefeito e por todos os seus assessores para que eles possam ter sabedoria. E muitas vezes nós sabemos, tem uma boa intenção, mas não sabe como agir ou toma decisões erradas. Isso é um perigo porque afeta muita gente. E aí, meus irmãos, sem dizer isso ou aquilo, apenas que a gente possa pedir que o Senhor possa abençoar e dar sabedoria a estes homens para que possa tomar a decisão correta para o bem comum. Nós queremos que o nosso país, o nosso povo, um povo tão rico, tão abençoado, possa ir bem, possa prosseguir bem na vida, e temos orado para que isso aconteça. Eu espero que você, junto comigo, tenha orado e pedido que o Senhor abençoe. Também, meus irmãos, eu quero agradecer ao Senhor. Tivemos um bom tempo com os irmãos em Porto Ferreira, conseguimos ver a igreja e passar um pouco ali com os irmãos e vê-los como estavam também. Um abraço, meu irmão Gilvan e toda a família. Também passamos na casa do irmão Jesus e foi um tempo bom de poder orar com esses irmãos, de poder passar um tempo juntos. Mas Deus abençoe, meus irmãos, e fico feliz de ver que Deus tem cuidado de todos os nossos irmãos e tem abençoado, protegendo dessas coisas que estão acontecendo, protegendo de males piores. Mas, meus irmãos, como Deus tem sido bom para nós, como Deus tem abençoado a nossa vida, como Deus tem guiado o nosso viver, e sim, nós queremos honrar ao Senhor com isso. Temos aguardado pelas determinações da justiça, para que logo a gente possa abrir a nossa igreja, o nosso templo, né? Não a igreja está trabalhando, a igreja não é aquele templo ali que está fechado, a igreja somos nós, que estamos agindo, correndo de um lado para o outro, mas nós queremos logo ter o nosso templo
pronto para abrir, ou permitido que possa ser aberto, para que a gente possa correr até lá e prestar um culto de gratidão a Deus, de louvor ao Senhor, e também ali ouvir e pregar a palavra de Deus. Então, meus irmãos, que isso possa acontecer logo, e é mais um motivo que nós temos para orarmos, para falar com o nosso Deus, para intercedermos diante do Senhor. Então, eu espero que você esteja assim fazendo, participando em tudo isso, e sim, meus irmãos, vamos estar prontos para que logo, logo, o mais breve possível, estejamos juntos, adorando ao nosso Deus, glorificando ao Senhor. Então, vamos ao nosso texto. O nosso texto de hoje é Filipenses. Nós estamos lendo e passeando pela carta de Filipenses. E o apóstolo Paulo, ele primeiro começa aquela carta com muito carinho com os irmãos, dizendo o quanto os amava, como sentia o carinho deles para com o apóstolo Paulo, como ele percebia esse amor e como ele orava por aqueles irmãos com um coração tão desejoso de que aqueles irmãos estivessem bem, exaltando ao Senhor, vivendo para o Senhor, vivendo uma vida que agradasse ao Senhor. Então ele vai dizendo isso, dizendo da alegria que sentia. Toda vez que lembrava daqueles irmãos, sentia muita alegria em seu coração, porque percebia que o trabalho que havia sido feito ali, ele percebia como Deus tinha usado a vida dele para transformar a vida de outras pessoas e como eles seguiam no caminho do Senhor, servindo ao Senhor com fidelidade. Então ele começa dizendo isso, e depois, na semana passada, nós vimos essa questão do apóstolo Paulo dizendo que desta dúvida, ou na verdade dessa indagação que vinha no seu coração, o que é melhor? Como eu devo viver? O que eu devo desejar? O que eu devo querer para a minha vida? Ficar neste mundo e viver aqui, ou estar com o Senhor? Melhor estar com o Senhor, mas eu sei que é importante que eu esteja por aqui neste momento. Então, meus irmãos, eu sempre tenho dito isso. O Senhor podia me salvar, te salvar, e já estamos no céu com o Senhor. E é claro que seria maravilhoso, mas o Senhor nos permite estar aqui. Estando aqui, eu e você, pense nisso agora, meu irmão, minha irmã. Eu e você, estamos neste mundo porque Deus permite e quer que eu ainda esteja por aqui. Será que Ele não quer usar a minha vida e a sua para algo especial? Será que Ele quer apenas que eu fique esperando a vida acabar, ou apenas aproveitando aquilo que a vida traz para mim? Não, o Senhor tem algo especial, eu sei. O Senhor deseja usar a sua vida para algo especial, a minha vida, a vida de todos nós. E eu sei, meus irmãos, que o Senhor quer nos usar assim. Então, que a gente possa pensar como o apóstolo Paulo e dizer a mesma coisa. Eu sei que o Senhor me quer por aqui, então é assim que quero viver Cristo, viver a vida cristã com toda a fidelidade, louvando ao Senhor. Então, meus irmãos, o texto de hoje, a partir do versículo 27 do capítulo 1, ainda estamos ali. Eu vou ler aqui, se os irmãos têm a sua Bíblia, gostaria de acompanhar. Filipenses 1, versículo 27 diz: somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estejais no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, isto de Deus. Porque a vós que foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, mas também padecer por ele. Então, viver a vida cristã, muitas vezes, pode não ser fácil. Pode ser que você tenha que enfrentar a adversidade ou a pensamento diferente de você. Versículo 30 diz: tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis, está em mim. Então, meus irmãos, este é um grande desafio para mim e para você. Vamos orar e daqui a pouco queremos comentar um pouco sobre esse texto, que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Vamos orar. Querido Deus, nós te adoramos, Senhor, por toda a nossa vida. Obrigado, Senhor, por todo o dia que o Senhor nos deu, pela bênção, pelo cuidado do Senhor para conosco. Nos ajuda, Senhor, a viver para o Senhor e pelo Senhor. Que a cada dia, Senhor, possamos lutar com isto em nossa mente. Viver a vida e glorificar ao Senhor. Viver a vida, exaltar a nosso Deus. Viver de tal maneira que as pessoas vejam Cristo em nós. Ajuda-nos, ó Pai, porque somos fracos, não sabemos, ó Pai, muitas vezes como fazer, mas o Senhor nos dirige os passos. Nos ajuda, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ouvir, Senhor, o que o Senhor tem de especial para nós. Aprender
e colocar em prática em nossa vida. Nós te adoramos, te glorificamos por este momento tão especial. Abençoa cada família reunida agora, Senhor, que os seus corações estejam unidos no propósito de realmente, de completamente louvar e engrandecer o teu nome. Ser, ó Pai, um coração grato que louva ao Senhor por aquilo que o Senhor é. E sim, Senhor, pela tão grande salvação que o Senhor trouxe a nós. Obrigado, Senhor, por este momento especial. Abençoa cada família, dirige os nossos passos. Nós pedimos, Pai, a tua direção, que somos gratos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos. Então, este é um grande desafio para mim e para você. Você se sente desafiado? Deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, aqui está dizendo, então, somente vocês devem se portar dignamente conforme o Evangelho de Cristo. Então, se torne digno do Evangelho. Encontramos aqui, meus irmãos, 3 palavras que são chaves para que a gente possa meditar na nossa vida e que a gente possa perceber o que está sendo dito a nós aqui. Primeiro, ele usa a palavra somente, apenas uma coisa, somente, apenas uma coisa, que eu quero dizer para vocês sobre isso. E aí depois ele diz, portai-vos. Então, a sua conduta, o seu porte, a forma com que você vive, o seu viver, como ele é. Então, somente uma coisa, o seu porte deve ser digno. Ele usa a palavra dignamente. Coloque, meus irmãos, o peso adequado na balança. Seja, sim, em sua vida e demonstre que você realmente é um crente, um salvo. Viva dignamente. Viva tal como você diz que vive. Então, meus irmãos, nós podemos fazer aqui algumas observações. A verdadeira salvação, alguém que entrega a sua vida a Cristo. E eu espero que você que esteja me ouvindo não seja apenas alguém que frequenta a igreja. Tem muita gente que frequenta a igreja. Vai à igreja no domingo, na quarta-feira, no sábado, em todos os dias que a igreja possa estar aberta. Tem muita gente que diz, pastor, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu faço aquilo. Então tem pessoas que vivem uma certa vida religiosa e ele até se esforça muito e até pensa, e isso é terrível, porque a pessoa pensa que esse seu esforço já o marca ponto para Deus. Deus tem que olhar para mim e ver como eu sou bonzinho. Tem pessoas que tentam na vida, estão tentando na vida, meus irmãos, mostrar isso. Olha como eu sou uma pessoa boa, olha como eu faço assim, eu desço daquela maneira, e tenta mostrar para o mundo, mostrar para as pessoas como elas são dignas, como elas são pessoas boazinhas. Mas, meus irmãos, o segredo da vida cristã e um salvo é aquele que reconhece, o caminho é esse, ele reconhece a sua condição. Eu sou um pecador e miserável pecador, o apóstolo Paulo usa essa expressão também, miserável homem que sou. Então, miserável pecador, alguém que não é digno da graça, do cuidado do Senhor sobre nossa vida, então ele reconhece isso. Há isso em seu coração, eu percebo que eu sou um pecador, que não mereço a graça do Senhor, mas, sim, é graça. A graça do Senhor vem sobre minha vida e eu posso viver a minha vida em liberdade, eu posso avançar na minha vida porque Cristo me salvou e eu posso ter a certeza da minha salvação, eu posso saber que enquanto estou neste mundo, vivo como filho de Deus, posso errar na vida, mas eu tenho o céu por garantia, porque é o Senhor que garante para mim e não aquilo que faço, não aquilo que fazemos, meus irmãos, e queremos glorificar a Deus, sermos pessoas boas, sermos pessoas justas, contribuir para o bem-estar do todo, da sociedade no geral, porque sim, o Senhor atua na nossa vida e nós demonstramos o amor que sentimos, nós transbordamos o amor que sentimos na vida. Então a verdadeira salvação muda a maneira como nós vivemos, muda a maneira. Quantas pessoas eu já vi, meus irmãos, que viviam as suas vidas e o seu anseio de vida eram coisas que não eram tão boas. Às vezes desejava ganhar muito dinheiro. Eu quero viver para ganhar dinheiro, e o pensamento era sempre esse. Trabalhava com afinco em todo o tempo, sempre com este propósito no fundo do seu coração. Era o seu maior desejo. Ele demonstrava o amor ao dinheiro, a paixão
por ter mais, ou às vezes por ter fama, ou às vezes por ser, às vezes algumas pessoas, eu quero ser um grande jogador de futebol, eu quero ser uma artista, eu quero ter muito dinheiro. Então pessoas tinham esta visão de que a vida era em torno de buscar um propósito, e quando se conseguia, até mesmo na minha família, sempre fui incentivado a viver assim, pensando dessa maneira. E também, meus irmãos, a pensar uma outra coisa. Você deve estudar bastante e ter grandes estudos, e quando você concluir o seu estudo, aí assim você vai estar com a sua vida completa, feliz e realizada. Sabe o que acontece? Quando você chegar lá, você vai perceber que a felicidade não está lá, que a realização da vida não está lá. Então, um salvo, alguém que se tornou um crente, um salvo que entregou sua vida a Cristo, ele sabe disso. Ele percebe que sim, nós podemos ter muitas dificuldades. O Senhor Jesus alertando o seu povo, diz: no mundo tereis aflições, falando com seus discípulos, mas tem de bom ânimo. Então, a vivência da vida é vivê-la bem, é viver glorificando ao Senhor, é viver confiado no Senhor, é viver esperando sobre os cuidados do Senhor em todo o tempo, mas sabendo, é pela graça do Senhor, não é por aquilo que eu faço, mas é o Senhor na minha vida, e o Senhor há de cuidar de todo o nosso vida. Então, o salvo, ele sabe a sua vida, ele sabe quem ele é, ele tem convicção na sua vida, e ele vive dessa forma, ele vive com essa convicção, ele muda a maneira como vive. Aquilo que desejava, aquilo que pensava, aquilo que almejava, que talvez era o fim da sua vida, é a coisa mais importante para a minha vida, é que eu chegue a tal ponto. Aquilo lá perde o seu valor. Aquilo lá não se torna a coisa mais importante. O meu bem maior é a salvação dada por Cristo. Ao morrer, estarei no céu com o Senhor. Então, ter essa certeza é algo tão bom. Mas, meus irmãos, os incrédulos tiram conclusões sobre Jesus Cristo pela maneira como nós vivemos. E isso é importante a gente pensar. Como eu e você vivemos, as pessoas vão olhar para nós e eles vão ver quem nós somos. Vão julgar a partir daí e eles vão tirar suas conclusões. E é importante que nós nos portemos bem, que a gente tenha uma maneira de viver que é digna do Evangelho. Imagine um crente que vive fazendo coisas erradas, fazendo negociações erradas, que vive sendo mentiroso, um crente que vive a sua vida e ele não age com amor com as pessoas, ele não age com justiça, e tantas coisas que a gente pode imaginar, meus irmãos. As pessoas vão olhar e dizer: você não é crente? Você não diz que é um crente? Como você vive assim? Então o apóstolo Paulo está alertando esses irmãos, se eles são salvos, filhos de Deus, eles devem ter um novo pensamento. E nós podemos ver em outras cartas do apóstolo Paulo, vamos vendo na palavra do Senhor, que sempre somos exortados a isso. Se você é um crente, um salvo, você tem que se preocupar com a sua postura, com o seu porte. Há muita gente que diz: eu vivo a minha vida cristã e não me importa o que as pessoas pensam de mim. Eu sirvo a Deus da minha maneira, da sua maneira não funciona. Você está errado se quer viver da sua maneira e não se preocupa com os outros. E não estou dizendo para viver a sua vida se preocupando com as pessoas, porque muitas vezes as pessoas usam esse argumento para fazer aquilo que não é certo. Eu me preocupo com o que o Senhor pensa de mim, mas eu sei que eu devo dar um bom testemunho às pessoas. E é claro que não fazer aquilo que as pessoas desejam que eu faça, mas que eu tenho convicção. Eu posso até, em muitas das minhas atitudes, não agradar pessoas, mas elas nunca vão poder dizer: essa pessoa não é um crente. Ela sempre age errado. Ela diz que é desse jeito, mas ela mente. Ela é uma pessoa mentirosa, um falso, alguém que faz daquela maneira. Não, meus irmãos. Que as pessoas possam ver em nós Cristo realmente. Que a gente possa viver digno do Evangelho de Cristo. Uma terceira coisa: neste mundo, sem Deus, podemos causar um grande impacto pela maneira como nós vivemos. Nós podemos sim influenciar verdadeiramente as pessoas pela maneira com que eu vivo, pela forma com que eu vivo. E é algo que devo ter no meu coração. O apóstolo Paulo enfatiza que o efeito que uma igreja causa no meio de uma sociedade sem Deus é muito grande. Quantas histórias missionárias nós já ouvimos de pessoas que foram para aldeias, que foram para cidades, que foram para país,
E eles simplesmente chegaram nesses lugares, um servo de Deus, e eles começaram ali a tentar formar uma igreja, a pregar o evangelho às pessoas, mas até mesmo de muita gente que em toda a sua vida se gastou a sua vida pregando a palavra de Deus e ele nem viu as pessoas se converterem. Mas o resultado depois foi grandioso. Nós temos muitos missionários que estão saindo para outros países, para outros lugares, e sim, as pessoas veem Cristo na vida dessas pessoas e elas são impactadas e depois transformadas. Eles pensam sobre. Então, meus irmãos, que impacto esta igreja, a minha, a sua igreja está causando neste mundo? Encontramos 4 maneiras, meus irmãos, de causar impacto. Eu quero falar rapidamente sobre eles aqui com os irmãos. De causar impacto positivo ao bairro em que você vive, em que a igreja está inserida, a cidade onde nós estamos. Uma das formas que nós encontramos nesse texto para causarmos impacto real, verdadeiro, por isso o apóstolo Paulo está dizendo que nós devemos nos preocupar com a maneira com que nós vivemos, é sobre a questão, veja ali, no versículo 27 diz, ali, a parte B do versículo diz assim, que estais no mesmo Espírito. Ouça acerca de vós que estais no mesmo Espírito. E nós percebemos, meus irmãos, que o que causa impacto na vida das pessoas, nós estamos vivendo um tempo, acredito que muito difícil. Nós estamos vivendo um tempo terrível em que as pessoas não se entendem. As pessoas, elas têm suas ideias e elas firmam as suas ideias e muitas vezes nós percebemos, até nós estamos vendo governadores, presidente, prefeitos, de que todos têm ideias diferentes e é claro, às vezes se encontra um meio comum em que vamos prosseguir por aqui. Mas, meus irmãos, aqui diz que estejais no mesmo Espírito. Esse Espírito aqui não está falando do Espírito Santo de Deus, mas está falando do mesmo Espírito no sentido do mesmo desejo por fazer. Então, nós temos o mesmo desejo, nós temos a mesma vontade, nós seguimos no mesmo caminho, nós estamos no mesmo propósito. Imagine um lugar, e aí a gente pode pensar uma igreja que foi formada e cada um pensa sobre si mesmo. Eu quero que as coisas aconteçam da minha maneira. Imagina, a gente pode até, às vezes as pessoas brincam, vamos pintar a igreja e deixar que todo mundo decida que cor vai ser a igreja. Talvez a gente vai ver um arco-íris de cores, bastante cores, porque se tentar agradar todo mundo, você pinta azul, rosa, vermelho, preto, vermelho, tudo que é cor, você possa imaginar. Então, é claro que diversidade de ideias, mas vamos encontrar um meio comum. Então, nós temos união de propósito, nós sabemos o que queremos, estamos no mesmo Espírito, nós seguimos no mesmo Espírito. O apóstolo Paulo estava incentivando os irmãos e dizendo para eles, meus irmãos, e como serve para nós, para a gente pensar. Vamos lutar em todo o tempo, e sim, eu sei que muitas vezes tem que se avaliar o nosso coração e vamos tentar em todo o tempo a levar-nos todos nós no mesmo Espírito, pensando a mesma coisa, nós queremos ali combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, que as pessoas possam viver pela fé no Evangelho, que nós fazemos e lutamos para que as pessoas possam viver pela fé no Evangelho. Então fazemos isso e nós tiramos, quando vemos assim, nós tiramos o eu, tiramos o nosso e queremos viver agora e entender o comum. Qual é o propósito maior? É provável, meus irmãos, que o apóstolo Paulo tem aqui uma visão de um exército em formação, onde o avanço das tropas dependeria daqueles que estavam na linha de frente, com seus escudos. Então eles seguiam e aqueles soldados seguem atrás. Então essa questão, essa visão de seguir para uma batalha em que se vai lutar, mas todos em bloco, todos seguindo com o mesmo espírito, com a mesma intenção, com o mesmo desejo. Então, meus irmãos, não há nada mais eficiente nessa vida do que a demonstração do amor que sentimos uns pelos outros. A visão do mundo hoje é cada um por si e Deus por todos. As pessoas vivem pensando assim. O mundo precisa e deseja ver em nós que estamos unidos com um propósito maior e que questões secundárias podem ser deixadas de lado se essas não contribuem para o Evangelho. Em João 13,35 diz,
Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, se demonstrarmos, sim, amor um pelo outro. A igreja terá impacto positivo, a cidade terá impacto positivo através da união de propósito, demonstrada através do amor que sentimos uns pelos outros. Somos uma igreja muito conhecida pela nossa localização. Ao olhar para o prédio, o que as pessoas pensam? Isso me faz pensar. E eu espero que você tenha pensado nisso também. Como as pessoas têm visto, o que vem no coração da pessoa quando ela olha para aquela igreja, para aquele templo onde ele está. Há uma segunda maneira, meus irmãos, de impactarmos, de atuarmos neste mundo de forma positiva. União de propósito é uma coisa muito boa. E eu acho interessante isso. Ter propósito, ter desejo, eu sei o que tem que fazer e nós pensamos juntos e é uma coisa muito boa. Mas, meus irmãos, eu até vejo a nossa igreja, a diversidade que nós temos de pessoas que trabalham nesta área, naquela área, de pessoas que lidam com outras pessoas de forma diferente, pessoas que vivem na vida de tudo que é jeito. E alguns até que lideram outros até que são liderados, coisas assim. Mas pessoas que têm contextos diferentes na vida. Mas dentro da igreja, o que acontece? Então, eles têm união de propósito, e veja aí o versículo 27, de novo. Combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. Então, meus irmãos, eles têm união de esforços. Eles se esforçam da mesma maneira. Os seus esforços são para o bem comum, eles têm esse propósito comum, e nós devemos, espero, vivamos assim, mas também tem união de esforços. Os esforços que são feitos são também da mesma forma. Nos unimos para fazer. Nós participamos juntos. Qualquer time só ganha combatendo juntos. Não adianta termos o mesmo propósito. É sim, nós queremos que o Evangelho chegue às pessoas, queremos que as pessoas sejam abençoadas pela palavra de Deus, a igreja está interessada, todos nós desejamos isso. E agora, o que vamos fazer? Vamos nos unir para fazer algo para que isso aconteça. Estamos fazendo o nosso melhor para o bem do Evangelho, estamos contribuindo. 2 Coríntios 8,5, aquele texto que eu citei para os irmãos, diz assim: não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus. Aqui está falando daqueles irmãos da Macedônia que pediram, que rogaram ao apóstolo Paulo: por favor, nos deixe participar nesta obra, neste trabalho. Nós queremos dar a nossa contribuição. E o apóstolo Paulo, como diz no texto ali, eles eram extremamente pobres, provavelmente estava tendo algum cuidado de não aceitar, de não ser pesado na vida daqueles irmãos, que eles não pudessem dar uma contribuição a mais do que podiam, mas o contrário acontecia. Eles disseram: por favor, nós queremos participar, nós queremos ser bênção, nós queremos ajudar e nós vamos participar. E o apóstolo Paulo estava aqui escrevendo para a igreja de Corinto, uma igreja que era rica, e dizendo para eles: vocês também devem participar da mesma forma. Então nós fazemos um esforço conjunto, todos nós, e vivemos nessa união de propósito. Que coisa boa, meus irmãos, é quando todos compreendem isso. E nós vivemos diferente de como vive a sociedade à nossa volta, em que alguns são mais importantes, outros menos importantes. Não, todos são de igual forma e há uma união não só de propósito, mas de esforço. Nós nos esforçamos juntos para que as coisas possam acontecer. A igreja tem esse papel e deve viver assim, e é tão bom quando nós vemos isso acontecendo na vida da igreja. Na contabilidade existe uma expressão que diz patrimônio ativo e patrimônio passivo. E eu tenho certeza que o crente, ele nunca deve ser patrimônio passivo da igreja. Ele nunca deve ser aquele que está parado, que fica ali. Não, é ativo, ele vive para agir. Pela fé do Evangelho, aqui não se trata apenas de nossa fé pessoal, mas de tudo que abrange a crença em Deus. Nós trabalhamos pro Evangelho. O Espírito Santo, a natureza humana, o pecado, a salvação. Então, meus irmãos, há uma fé pela qual vale a pena lutar. E nós devemos pensar nisso.
Há uma fé que não pode ser comprometida. Há uma fé que é a base de nossa unidade. Há uma fé que deve ser pregada em todo o mundo, em toda a terra. Como diz lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, e disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é uma terceira maneira de impactar o mundo para Cristo, de levar o evangelho às pessoas. Nós devemos sim, meus irmãos, ter união de propósito. Nós devemos ter união de esforços para que isso possa acontecer. Trabalhamos juntos, nos esforçamos em união para que tudo possa acontecer. Mas no versículo 28 diz, e em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós, de salvação. E isso de Deus. Então, meus irmãos, coragem e determinação. Coragem e determinação é o que deve ter na minha vida e na sua também. Você é corajoso? Tem coragem de enfrentar a vida como um crente? Tem muita gente que não tem muita coragem, não. Até diz, eu sou crente, eu sou um salvo, e se o mundo vem contra nós, se as pessoas não aceitam como nós somos. Há um perigo no coração dos jovens, porque tem essa necessidade, talvez aquela fase de adolescência que ainda não compreende tudo sobre a vida e tem aquele medo de que as pessoas possam rejeitar. E por conta disso, que eles se convertem e vão mudando a sua vida, mas quando se depara com uma situação em que as pessoas criticam, os crentes, os crentinhos ou coisas desse tipo, fica receoso defender, ter coragem, ter determinação de defender quem eu sou. Eu sou um crente, um salvo, entreguei minha vida a Cristo, isso não muda nunca. Eu, um dia nasci de novo, e isso para sempre. Até que o Senhor venha, enquanto aqui estou, vou viver como um crente. Pastor, mas pessoas falham? Sim, pessoas podem falhar, podem cair, mas ele não deixa a sua essência. É um crente, um salvo, que um dia aceitou o Senhor Jesus Cristo, e sim, o Senhor há de tratar com todos os seus filhos, mas nunca deixamos de ser filhos de Deus, porque a salvação é para sempre, Ele nos dá e não toma de volta. Você já entregou sua vida a Cristo? Se já entregou, você é salvo e salvo para sempre. O Senhor te deu o presente da salvação, e Ele sim vai um dia te levar para o céu. Tome cuidado como você vive aqui. É claro que nós podemos sofrer as consequências dos nossos erros, mas sabemos que o Senhor nos ama e vai tratar conosco para sempre buscarmos e voltarmos aos seus pés. Então, meus irmãos, coragem. Coragem, verdadeiros crentes, eles vão incomodar o mundo. Em João 15:18 diz, se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Hoje existe o perigo, meus irmãos, daquele evangelho social. E eu tenho muito medo disso. E às vezes nós encontramos hoje frases e palavras, jeitos que as pessoas falam, em que nós devemos aceitar as pessoas e pensar desse jeito, daquele jeito, e nós não devemos ofender ninguém. Pecado é pecado, e nós devemos sempre dizer pecado é pecado. Nunca nós rejeitamos pessoas, mas sim nunca aceitamos o pecado. E é claro, meus irmãos, nós sabemos que o Senhor há de trabalhar na vida das pessoas, mas nós não vamos pôr panos quentes. Estava conversando com um rapaz nessa semana, não sei se está me ouvindo também, mas estava dizendo sobre isso. Eu nunca vou passar mel, espero que você entenda essa expressão. Eu não vou passar mel para falar com você. Eu não vou ser bonzinho para que você se agrade do que eu te falo. Eu vou ser verdadeiro com você. E é justamente isso, meus irmãos. Nós amamos as pessoas, queremos o bem delas, mas devemos apontar isso, Deus não aceita. Isso não é bom. Então existe o perigo, meus irmãos, desse evangelho social, onde fazemos todos os esforços para que a gente possa ficar bem com as pessoas. E corremos o risco de nos intimidarmos diante de situações quando deveríamos tomar posição. Isso não dá para aceitar isto de forma alguma. Você tem coragem de declarar diante de qualquer pessoa, eu tenho certeza que vou para o céu. Muita gente vai brigar com você. Eu tenho certeza que ao morrer estarei no céu.
Como você é um pecador miserável? Sim, eu sou, mas Cristo me salvou. E eu tenho certeza disso. Alguém vai se incomodar com isso. Alguém não vai aceitar que você viva, que expresse isso. Alguém vai ficar irritado com você se você diz: eu tenho certeza da minha salvação, morrendo eu vou para o céu. Como pode dizer isso? Sim, eu sei. Eu sou um salvo, entreguei minha vida a Ele. A minha vida está nas mãos do Senhor. Não depende mais de mim. Ele me salvou. Se você diz que a Bíblia é a palavra de Deus, alguém vai se incomodar. Aqui está a palavra de Deus. E aí alguém vai dizer: mas homens que escreveram. E você vai dizer: homens inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Mas foi Deus que trouxe a sua palavra. Meus irmãos, alguém vai se incomodar. Se você diz que crê na Bíblia, na palavra do Senhor, que é um salvo, um crente, alguém vai se incomodar. Se você se posiciona contra os pecados da humanidade, se você diz: isso não está certo, não é esse o caminho, eu não vou agir em injustiça, em mentira, eu não vou aceitar este tipo de vida, eu não vou aceitar esse tipo de pensamento. O mundo sempre nos faz, meus irmãos, influenciar, ou tenta nos influenciar para aceitarmos o comum. Vamos aceitar todas as pessoas. Todos os caminhos levam a Deus. Mentira. Ah, mas toda religião fala de Deus. Fala. Até mesmo no candomblé, até mesmo outros tipos de religiões falam de Deus. Mas vivem realmente a vida que Deus quer que eles vivam? Alguém vai se incomodar. O que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação. Isso de Deus. Então, meus irmãos, coragem para ser um crente requer de mim e de você que vivamos em coragem. Cuidado, porque há muitos covardes por aí que têm recuado, porque não têm certeza de quem ele é. Seja um salvo. Se você é um crente, um salvo, defenda a sua fé e viva como tal. Mas determinação, versículo 29, porque a vós foi concedido em relação a Cristo não somente crer nele, mas também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto, e agora ouvis está em mim. Determinação. Desafios e desafios e desafios aí na nossa vida, nunca desistimos. Eu sou um crente, um salvo, eu vou viver a vida cristã. Uma pessoa determinada, ela não se intimida diante das situações da vida. Ela enfrenta a vida, ela vai em frente, mesmo que o mundo lhe diga o contrário. Mesmo que isso lhe cause sofrimento, ela nunca desiste, pois é uma pessoa determinada. Ela tem certeza de quem ela é. Determinação e fé andam juntos, porque quando alguém tem fé, ela é uma pessoa determinada. Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Você, meu querido, minha querida, um dia ouviu o Evangelho, ouviu que o Senhor, nosso Deus, nos ama muito. Ele enviou seu Filho a morrer na cruz, a pagar um preço muito alto, morrer na cruz por mim e por você, para me dar o prêmio da salvação. Eu sou um salvo, um crente. Fui salvo para sempre. O mundo não vai aceitar que você viva e defenda a sua fé. Pessoas podem lutar com você. Tome cuidado para não ajeitar e amoldar para que você se torne aceitável ao mundo. Não. Não estou dizendo que você seja uma pessoa inconveniente. Não estou dizendo que você seja uma pessoa que fica irritando as outras pessoas. Não. Às vezes as pessoas vão se irritar porque você é um crente. Tá bom? Não tem problema com isso. Eu sou um crente, um salvo, e se você se incomoda com isso, é problema seu, eu não posso fazer nada. E é claro que nós não vamos ficar aí sendo desaforado com as pessoas, brigando com as pessoas por conta disso. Não. Mas seja fiel ao Senhor. E não se importe com que esse ou aquele possa pensar. Não, essa é a minha fé. Eu confio no Senhor. Esse é a minha vida. Para mim, o viver é Cristo. Eu vivo por Ele e para Ele. Ele me salvou. E por isso, eu não vou ficar recuando ou com medo porque você pensa o contrário. Eu não vou aceitar a forma com que você pensa, com que você acha que eu devo viver. Perdão, meus irmãos, alguém está ligando aqui.
É isso, meus irmãos. Que a gente possa, sim, em nosso viver, sempre confiar. Confiamos no nosso Deus, esperamos por Ele. Sempre esperamos que o Senhor possa nos guiar à boa vontade dEle, mas somos desafiados no mundo a mostrarmos que somos crentes. Seremos testados, e eu te digo, dia após dia, somos testados a mostrarmos que realmente somos crentes. Não vivemos para agradar o mundo, mas para agradar a Cristo. Mas muitas vezes, em nosso viver, querendo agradar ao Senhor, devemos ter um porte que as pessoas vejam Cristo em nós. Tome cuidado, para não apenas se amoldar ao mundo e dizer, eu sou um crente, com medo. Mas eu sou um crente, eu sou um salvo, o Senhor me salvou. E eu vivo por Ele e para Ele. Se você se incomoda com isso, eu sinto muito, meu querido. Mas eu vou continuar sendo crente, um salvo. E talvez um dia você vai entender tudo isso e vai aceitar Cristo como seu Salvador. Eu já tive essa experiência na minha vida, de conviver com alguém que dizia, você é um tolo, porque fica correndo de um lado para o outro, atrás de igreja, enquanto eu estou correndo, fazendo o meu dinheiro. Hoje ele é um crente, um salvo, um pregador do Evangelho. Eu louvo a Deus por isso. Não fui eu, mas Cristo salvou a sua vida. Meus irmãos, viva a vida cristã, seja fiel ao Senhor. Deus vai te usar para ser bênção na vida de outros. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a sermos corajosos e determinados em nossa vida, a ter como igreja união de propósito, união de ação, Senhor, para que a vida possa acontecer. Porque assim, Senhor, nós fortaleceremos um ao outro. Mas, ó Pai, nos ajuda a ter coragem e determinação, a defender a nossa fé, a viver a nossa fé. Sim, Senhor, não precisamos explicar para as pessoas por que vivemos assim ou assado, porque nós somos desta daquela maneira, se as pessoas não querem compreender. É claro que muitas vezes somos procurados para dar a razão da nossa fé, porque nós cremos assim. E sim, se a pessoa deseja ouvir e entender, que bom. Muito obrigado, Senhor, por essas oportunidades que nós temos de poder testemunhar às pessoas. Ah, Senhor, nos ajuda a não nos acovardarmos com a pressão do mundo e simplesmente nos desviarmos do teu bom caminho e andarmos por caminhos tortuosos. Dirige a vida de cada servo teu. Dá sabedoria, Senhor, e entendimento para viver a vida cristã verdadeiramente. Honesto consigo mesmo, honesto com Deus. Ó Senhor, dá-nos a tua graça, direção. Nós pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Tenha uma boa noite, que você aproveite esse tempo com a família. Eu não sei se teremos a nossa música de hoje, se os irmãos colocarem aí, vamos aproveitar. E aproveite com a família. Tem um tempo de exaltar ao Senhor, ter um hino, um tempo de oração. Mais uma vez, lembre de orar pelos nossos governantes, ore por nossa cidade, ore pelo nosso povo, ore por aqueles que estão trabalhando na área da saúde, correndo um risco muito grande, não só na área da saúde, mas muitos que ficam nas entrelinhas policiais, pessoas que têm que lidar em todo o tempo, correndo risco de tudo isso, que Deus possa proteger a cada um, que a gente possa logo estar livre deste mal e que sim, o nosso país vá bem e que as coisas fluam bem. Nós queremos isso, queremos que Deus nos use para honrar e glorificar Ele em todo o tempo, independente do que esteja acontecendo. Vamos, meus irmãos, servimos juntos, que Deus abençoe a todos. Boa noite.